Testando, testando. Lua, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu sou o Lobão, aqui está o Uivando pra Lua, do seu canal de pensamentos aleatórios sobre desenhos, cultura pop em geral. Isso aqui não ficou muito legal, mas vamos assim. Sabe, nos últimos meses eu tenho acompanhado bastante desenhos antigos, tentando descobrir o que a gente perdeu conforme o passar do tempo, sabe? Tem muitas coisas que podemos colocar em nota. Até mesmo os desenhos episódicos. É uma coisa que não se faz mais como hoje em dia. Diversos fatores fazem falta. Eu poderia fazer diversos vídeos falando disso, mas vamos com calma. Uma coisa bem importante, que mudou bastante de um tempo pra cá, foi como as personagens femininas eram retratadas nos desenhos. Alguma pessoa vem aqui dizer, ai, mas as personagens femininas eram retratadas de maneira inferior, eram tratadas de um jeito muito super. Essa é a palavra. Mas o que eu venho aqui, na verdade, é o oposto. Muitos desenhos de antigamente sabiam muito bem tratar as personagens femininas. Isso que fazia nós homens homens, antigas crianças do passado, ver elas com like, sabe? Então, um elemento que eu adoro em apreciação cultural. Todo esse papo de like, de ruidando. É um bom jeito de saber, sabe, o que as pessoas gostam. Tipo, se você for ver, muitas personagens femininas hoje em dia, você não vê alguém querendo elas como wife, ou alguns personagens masculinos hoje em dia, você não vê querendo eles como husband. É uma coisa bastante digna de nota. E por mais que eu vim aqui especificadamente falar de personagens femininas, eu acredito que o que eu vou falar a seguir serve muito bem para ambos os gêneros. Então, vamos dizer que talvez em outro momento eu faça um só falando de personagens masculinos, mas por agora vamos atentar isso tudo. Eu venho. Um pensamento que surgiu quando eu estava assistindo o desenho das Whitney, o o Winx Club Pony, né? Apesar de que eu acho que o Witch veio primeiro. Eu não sei realmente as informações. Me corrija se estiver errado nos comentários. Mas o que eu ouvi falar exatamente que é um desenho que me mostrou bastante como as personagens femininas eram feitas antigamente. Todo o amor e o carinho para fazer elas serem personagens carismáticos. Que era algo que você não nascia carismático. Isso é algo que você conquistava. Muitos personagens não pareciam grande coisa, mas conforme a obra indo, você olhar e falar, não, essa garota é realmente muito forte, inteligente, habilidosa, sabe? Então, tipo, no primeiro episódio você não espera muita coisa dessas 5 garotas, mas conforme vai passando o desenho, você vai ver o quanto elas sabem virar, o quanto elas provam que são capazes de fazer esse trabalho. Eu também gosto de ressaltar a própria relação delas, de como elas interagem entre si. As próprias personalidades delas são bem interessantes. Eu tô me segurando pra não fazer uma piada sobre a música tema, porque eu adoro a música tema. Eu vou deixar isso de nota. Mas todas essas 5 garotas, Will, Irma, Arania, a Cornélia e Heilin são ótimas personagens, eu adoro elas. Todas as 5. Por mais que eu goste mais de uma que outra. Irma é a minha rainha. Não mudarei de ideia nunca. Ela é a melhor. Então, onde eu estava? Falando das personagens femininas. Todas elas começam de um jeito bem simples, sabe? Você nem esperaria que elas seriam aquelas garotas de 13 anos iriam ser capazes de salvar o mundo. Mas conforme o desenho passa, você vê em muito jeito como elas se ajudam, como elas trabalham em equipe. Outro fator que eu acho que daria algo digno de um vídeo próprio. Mas não se distraindo. Então, o que eu quero dizer exatamente é que elas não. As obras ruins, vamos destacar isso. Não estou dizendo que hoje em dia não tem obra boa. Tem muitas obras boas, com pessoas femininas boas, deixando isso claro. Mas o que eu quero dizer é que antigamente os personagens não exigiam que você aceitasse eles, não exigiam que você reconhecesse eles. Eles iam lá e provavam pra você, dia após dia, por que você
tem que reconhecer o valor deles, sabe? Eles não exigiam, não falavam, não, você precisa de mim porque eu sou mulher, porque isso, porque aquilo. Não, eles literalmente faziam de tudo para que durante a aventura, durante o desenho, você reconhecesse, por que eu tenho que reconhecer essa personagem ou aquele personagem como alguém digno de nós? Porque você via as meninas tanto tendo mais aventura, quanto problemas, sabe? Faziam simpatizar com elas, sabe? Eu acho que muita garota vai olhar pra Switch e achar que elas são garotas completamente relacionadas. Eu não gosto muito dessa palavra, isso é algo que acontece. Os seus problemas, mas principalmente quando elas agiam, você via o quanto elas se esforçavam, o quanto elas estavam levando isso a sério. Até um detalhe que eu adoro nesse desenho é o quanto você vê que as garotas são muito criativas usando os poderes. Os roteiristas anetaram demais trabalhando nisso, sabe? Em muitos episódios você vê elas usando ó, o poder para resolver, o poderes elementares dela para resolver de algum jeito, ou mesmo combinando eles, sabe? Isso não é algo que acontece 100% do tempo, mas de vez em quando elas têm que combinar os poderes, que é uma parada que eu achava muito legal, particularmente. Eu também gostava, até como elas interagiam com o Caleb, que era o personagem, acho que basicamente o sexto Ranger do desenho, né? E é um conceito que eu adoro. Eu adoro quando. Porque o Caleb é de um mundo diferente, com uma criação diferente. E muitas vezes ele faz comentários maravilhosos. Ele é o Sokka do desenho. Quem sabe, sabe. Literalmente você não ia ficar pensando, sabe? O quanto tinha esse conflito de certas coisas. Eu adoro a cena. Tem um episódio que elas acabam perdendo o poder por um evento. Se eu me lembro, é um evento cósmico. Agora está faltando na minha cabeça, mas eu acho que é um evento cósmico. E elas ficam tipo, não, nós não podemos fazer isso em nossos poderes. O Caleb, ele dá tipo um discurso de, tipo, uma delas fala, como a gente faz isso sem poderes? E o Caleb fala, pessoas normais estão fazendo isso toda hora, sabe? Se arriscando, trabalhando, sabe? Isso é uma cena ótima, sabe? Porque isso motiva as garotas a irem resolver o problema sem poder. Então, tipo, mesmo que você diga, que ela não se diga que, tipo, o Caleb pode ser um pouco duro às vezes com as meninas, ainda mais com os comentários dele, né? Em alguns momentos ele realmente traz um valor pra equipe. Então, tipo, mesmo a relação de personagens de gênero diferente é muito bem feita, sabe? Muito interessante, sabe? Até mesmo com o Plank, que é o. De certa forma, é o sétimo Ranger. Por mais que seja bem pontual quando ele ajuda. Mas é muito interessante ver isso, sabe? Como os próprios desenhos antigamente faziam isso, sabe? As meninas tinham vida, as meninas tinham dramas, as meninas tinham falhas que elas tinham que lidar, mas elas conseguiam resolver isso muito habilmente e ir pra frente em lutar contra o mal. É uma coisa muito valiosa, sabe? Eu acredito que uma das coisas mais valiosas que uma pessoa busca num personagem é valores, é virtude. Você olharia para elas e realmente reconheceria o quanto elas são determinadas, o quanto elas são inteligentes, sabe? Quanto você valorizaria numa mulher, sabe? Porque como algumas delas têm ótimas personalidades. Irma Gold, de novo, né? Pelo menos você diria isso, sabe? Tem muita coisa que você pode tirar de como os desenhos eram antigamente. Como a gente trabalhava isso até mesmo no Três Espiãs Demais. E a essa altura do campeonato já deve ser um vídeo no canal, mas se não for, alguma hora vai ser. Mas que eu não tenha gostado daquele vídeo. Mas você vê como eles trabalhavam as personagens femininas. Tipo, elas não exigiam que você gostasse delas, elas não julgavam por não gostar delas. Elas viam aqui, elas falavam, não, eu vou te provar porque você tem que gostar de mim. E você chegava lá e falava, quando elas provavam, você ficava tipo, caramba, essa menina é demais, cara, sabe? Isso é algo que eu acho que se perdeu com toda essa coisa de representatividade, sabe? Porque parece que as pessoas estão exigindo mais respeito do que mostrando pra você porque você tem que respeitar ela, sabe? É uma coisa horrível que aconteceu hoje em dia. Mas que isso perdi o fio da meada. Mas, mas principalmente. Ufa.
Respira fundo. Você poderia ver como essas características, até em outros desenhos da época, eu não vou ter, mas outros exemplos, fora Três Espiãs Demais, que são o It, que são desenhos. Eu até posso trazer o Winx mesmo, até o fator de como as garotas podem ser incrivelmente interessantes, sabe? Mas parece que obras de hoje em dia não estão tão interessadas em entender, sabe, o que é realmente interessante, todo o escopo completo do que faz um personagem assim, incrível, sabe? Tipo, não é só uma coisa, não é só como você parece, não é só como você age, não é só a que grupo você pertence. Mas é um aglomerado de diversos fatores, diversas camadas que fazem o personagem ser incrível, sabe? Pra você realmente querer acompanhar eles. Trazendo o Winx agora pra falar isso, o único outro desenho que, bem, tem a sua conexão com o Winx, sabe? Vocês devem saber do drama, já que vocês são fãs do desenho. Como eu, que era mais fã de Winx. Eu, particularmente, nunca vi o It quando era criança. Eu acho que eu nunca. Tipo, não passa na minha cabeça se eu já vi um dia quando eu era criança. Eu apenas conhecia por fora, sabe? Tipo, tem esse desenho aqui. Tem muitos desenhos de antigamente que eu conhecia mais por fora do que por realmente ter visto o desenho. Né? E hoje em dia eu tento suprir essa demanda de tentar descobrir aquilo que eu não conhecia de verdade. Mas até mesmo o Winx é um desenho bem interessante de como trabalha as personagens femininas. Porque as meninas são bem. Eu até acho um pouco mais a palavra dinâmicas que o Witch. Porque você vê que o Witch é muito mais pé no chão, sabe? Como as meninas são, etc. Enquanto o Witch já vai para um ponto mais extravagante, né? Tipo, porra. Quem olhar pro design da Estela em um Wix vai saber do que eu tô falando. É bem extravagante. Né? Enquanto o Wix tenta ser um pouco mais, mais. Droga, a palavra é mais. Tenta ser mais. Vamos dizer pé no chão. Uma falta de palavra melhor, vamos dizer pé no chão. Mas é. Isso. Ah, o que foi, Coca-Cola? Sabe? Tipo. Qual seria a tradução de grounded? Né? Eu acho que é pé no chão que fala. Principal, mas mesmo assim, são desenhos como esse que mostram pra mim, ou pelo menos me lembram, de como garotos podem ser incríveis, como a gente não tem que se preocupar com brigas de sexo, coisa assim, até mesmo outros desenhos. Lembrei outro desenho, Menina Super Poderosa, outro desenho que, tipo, não, esse aqui faria qualquer um dizer, não, essas meninas são legais, essas meninas são muito maneiras, sabe? Eu tô tentando não falar um palavrão, mas tá quase saindo. Eu tô falando de desenhos de criança, então é bom acalmar. Mas literalmente essas meninas não tinham que dizer pra você que, eu sou forte, eu bato em todo mundo, então eu sou forte, não. As meninas mostravam isso sendo capazes, sendo inteligentes, tendo boas virtudes que todo ser humano procura em algum personagem que ele goste, sabe? Ou tenta procurar, né? Não todas, mas você tenta. E você apenas veria que como até mesmo em desenhos recentes, né? Como Paint Stalking ou diversos outros, sabe? Eu vou usar. Eu não estou tão conectado com os desenhos de garotas atuais, sabe? Eu vou dizer isso, sabe? Tem um ou outro castigo, já, mas você vê quanto os bons não estão tentando, não estão tentando, sabe, exigir algo de você, sabe? Ele apenas diz, pô, vem aqui, eu vou te mostrar uma garota legal, uma garota que vai fazer você gostar, cara. Então você lembrar de como garotos são incríveis. Da mesma forma que desenhos de menino antigamente mostravam isso, o quanto meninos podem ser incríveis, sabe? Não precisavam, tipo, tentar diminuir o outro gênero pra tentar fazer o coisa. Mas algumas pessoas ligam por motivos bobos que, sabe, tem muito pensamento de antigamente que ainda continua hoje em dia que eu geralmente odeio, sabe?
coisas que as pessoas parecem que não entendem como as coisas funcionam. Pô, vamos fazer uma distração aqui, sabe? Uma coisa que eu particularmente odeio, que ainda faz hoje em dia, é o termo o homem the fridge, né? Homem the refrigerator, alguma coisa assim, eu não lembro a tradução exata. E o maior exemplo disso é quando a namorada do Lanterna Verde, Kyle Rayner, acabou sendo morta pra motivar ele. Por algum motivo, as pessoas. Você pode até dizer, mas a garota dele não era especial, não era uma personagem, sabe? Não, sim, sim. Mas isso começou a criar uma tendência em que as pessoas começaram a achar. Eu vou dizer pessoas em geral, mas você sabe. Começaram a achar que não. Toda personagem feminina é menosprezada, toda personagem feminina é só uma escada. Isso não é verdade. Quando muitas vezes homens também já foram usados, vamos dizer assim, de escada. Mas quando a mulher acaba tendo um simbolismo muito mais transcendental, em que ela se torna a força matriz para o personagem se tornar uma pessoa melhor. Sabe? O Kylo Rayner, a partir dali, começou a. Até onde eu entendi, eu não sou um leitor ácido de Lanterna Verde para poder dizer que não melhor. Mas aquilo motivou ele a se tornar uma pessoa melhor. E para mim, isso é muito especial. Isso, tipo, ele poderia só ter, tipo, ignorado, sabe? Tipo, morreu, mas eu não me importo, mas não, aquilo marcou ele, aquilo tornou ele uma pessoa melhor. Eu odeio essa diminuição de como se personagens femininos não pudessem ser. Não pudessem ter um papel mais especial do que apenas, tipo, tem que ser uma personagem presente, tem que ser ativa, sabe? Não, cara, às vezes os maiores papéis são os mais simples. E ainda assim são dignos, sabe? Ainda assim podem fazer falta se não estiverem ali, sabe? Mas voltando a mulheres em destaque, que isso é que vocês vieram ver, porque vocês gostam de mulher, né? Eu acho que o meu público é só masculino, né? Garotos por aí, se vocês estão por aí, um dia eu faço um vídeo falando de homens pazes pra vocês. Vou fazer isso aí pra equilibrar a balança, sabe? Pô, mas são coisas como essa que acabam me lembrando o quanto a gente perdeu isso, sabe? A gente perdeu isso de. Eu não. Sabe, essa falta de exigir, sabe? Não precisávamos exigir na época, sabe? Não precisávamos chegar lá. Nós iríamos e mostrávamos do que éramos capazes. Todos nós. Isso meio que se perdeu, sabe? Muitas obras hoje em dia são usadas para tentar vender uma coisa divisiva entre os gêneros, quando, tipo, eu não acho que nenhum extremo tá certo. Tem as mulheres que acabam achando que isso é o certo, que isso é o caminho. Talvez em partes elas estejam certas, ou os homens que acabam, alguns usando isso como motivação para odiar as mulheres. Não é isso que eu acredito que devemos fazer, não é isso que devemos levar para nós, sabe? Mas eu entendo as motivações, mas não é o caminho certo, sabe? Essas não são nossas armas. Não vamos combater essa crise de como as personagens femininas eram escritas, afetando o ódio às mulheres. Ai, Lobão, você vai dizer que você concorda que o termo Mary Sue é sexista? Não, cara. Porque tem muitos personagens masculinos que são Mary Sue, cara. Isso não é algo inerente das mulheres. Por isso que eu até prefiro usar esse termo mais em geral, porque assim nós podemos, sabe, garantir pra mostrar pra todo mundo. Não, existe homem que é Mary Sue, cara. E, tipo, não. E os dois são ruins, sabe? Eu não vou gostar de um homem que é perfeito, sabe? Tem muitos personagens perfeitos que eu odeio. Muitos personagens que, mesmo que a obra, mesmo que todo mundo diga o contrário, não, são personagens horríveis. Sabe? Tipo, e o drama, horrível. Quer dizer, ufa, problema na garganta, né? Daqui a pouco eu vou tomar uma água. Mas principalmente isso, você tem muitas coisas que as pessoas acabam querendo trazer para uma visão de isso aí é uma ofensa sexista. Você acaba vendo que não, cara, isso aí na verdade serve para os dois, sabe? Porque eu acredito que justiça é algo que serve para ambos, sabe? Não, a justiça é cega, não vai olhar quem, só vai dar a sentença que você merece. E, tipo, onde é que você tava mesmo? Eu particularmente me distraí um pouco. É verdade, tava falando de personagens femininas. Sabe, espero que vocês estejam gostando do vídeo. A esse ponto, etc. Eu tô gostando, sabe? Eu tô falando de um jeito muito mais solto, sabe? Eu queria uma pegada muito mais
muito mais livre, sabe? Muito mais calma, sabe? Tipo um papo com um amigo. Tipo, você sentar aqui na minha frente, a gente começar a jogar ideia fora. Dentro de um tema, né? Dentro de um tema. Eu espero que eu esteja dentro de um tema. Isso é algo realmente difícil, ainda mais quando você tem muitas ideias como eu. Mas, tipo, a gente acaba se distraindo dessas coisas. Como as personagens femininas são maravilhosas. Eu adoro muito as personagens femininas. Eu acho que eu poderia fazer um vídeo inteiro listando as personagens femininas que eu posso lembrar que são minhas wives, tipo, e A a Z, sabe? E ainda ia faltar gente porque eu não tenho boa memória. Mas é bom, sabe, saber disso, que mesmo que a gente sinta que a gente tá perdendo as coisas hoje em dia, por um motivo ou outro, é bom saber que a gente sempre vai poder voltar pro passado, lembrar por que a gente gostava das coisas. Que a gente gostava de assistir desenhos, sabe? Por muitos fatores, mas as personagens femininas não era. Sempre foi um deles também, sabe? Pô, eu acho que eu poderia fazer uma série de vídeos falando de um monte de coisa que a gente perdeu. E eu espero conseguir recuperar o que eu crio. Eu espero que você recupere o que vocês criam, sabe? É tipo, eu quero, sabe, lembrar disso. Talvez o quanto personagens femininas podem ser falhas, mas ela não quer dizer que elas não são perfeitas, sabe, da própria maneira. Você pode ver muitas que tinham problemas claros de personalidade, mas isso nunca foi fraqueza para elas. Isso nunca foi um problema, porque obras antigas sabiam que para você fazer um personagem você fazer um personagem interessante, os defeitos são tão importantes quanto a qualidade, sabe? Porque ninguém é perfeito. Os personagens humanos não são perfeitos. Eu não sou perfeito, você não é perfeito, sabe? Só o céu é perfeito. E lembrando, o céu tecnicamente não tem gênero, então realmente a gente perdeu essa. Por isso, mano. E a gente tipo, tem que lembrar disso, de essa sutileza de trabalhar, sabe? Porque muitas vezes hoje em dia as pessoas, as pessoas têm uma estranha ideia de que uma personagem feminina forte é alguém que representa características ruins masculinas, sabe? Muitas mulheres que são. Muitas personagens femininas que são escritas hoje em dia acabam pregando que, tipo, não, pra você ser forte tem que ser um homem, isso é tóxico. Quando literalmente tanto o homem quanto a mulher tem muito a aprender um com o outro, sabe? De qualidade, sabe? O maior exemplo disso é como as pessoas reconhecem o Tio Iroh de Avatar Lenda de Aang como o pináculo da masculinidade. Ele é um homem gentil, é um homem carinhoso, características que as pessoas vão inclinar mais para coisas femininas, sabe? Enquanto a própria Toph já era uma menina mais masculinizada, em oposição à Katara, que é mais feminina. Mas, tipo, mesmo assim, a Toph não era ruim. Ela era carismática, ela era divertida, ela se dava muito bem com os meninos, sabe? Tem muitas cenas ótimas dela interagindo com o Aang e o Sokka. Mas, principalmente, ela não era menos garota por ser isso. Que é outra coisa que as pessoas meio que se distraem hoje em dia, sabe? De como as pessoas acham que uma mulher que não é necessariamente o estereótipo é menos menina por isso, sabe? Então, sabe, eu até concordo com algumas coisas sobre gênero, de como certas coisas não estão inerentemente conectadas a como você nasce. Eu não acredito que seja uma construção social, sabe? Eu não acredito nisso. Talvez sim, sabe? Eu não acho que é tão certeiro quanto algumas pessoas dizem. Mas que literalmente uma garota pode apresentar coisas e ser uma garota incrível, sabe? Uma garota que todos vão gostar. Mas algumas pessoas acham que isso é motivo pra, tipo, não, essa aqui é do meu grupo. Não, sabe? Devemos acabar com o rótulo. Particular, eu pelo menos prefiro isso. Porque até mesmo a Toph já teve seus momentos de feminilidade, né? Tem uma cena muito interessante dela com a Katara, em que ela pergunta pra Katara se ela é bonita, sabe? Então, tipo, mesmo que ela não seja o estereótipo de uma garota, ela ainda é uma garota por dentro, sabe? Isso que eu acho que torna interessante. Sabe? Não como esse garoto não precisa ter dramas diferentes, sabe? Mas eu acho que isso é algo que se conecta mais com o público feminino, sabe?
eu tenho certeza que muitos de vocês já sentiram que não são bonitos o bastante. Tipo, como nós homens, às vezes não sentimos que somos fortes o bastante, sabe? São são coisas diferentes, muito diferentes, sabe? Todo mundo já sentiu menos, sabe, do que as pessoas esperam de você. É algo que todo mundo, é algo que mesmo que não pareça, é algo mais universal. Quando você tira além, quando você vem num amplo mais geral, tu acaba vendo que é algo muito mais universal, sabe, sobre isso. Tipo, muita gente já se sentiu não o bastante em alguma coisa, sabe? Seja estudando, seja conversando, seja interagindo, sabe? Seja vendo, sabe? Existindo. Muitas vezes você sente que não é o bastante em algum aspecto, mas aquilo não te faz menos, sabe? Pô, porque no nosso momento, eu acho que em alguma obra eu lembro de ouvir que nos nossos momentos mais baixos é o quanto nós mostramos o nosso melhor, sabe? Não tentando falar de personagem masculino, mas veio o Rock Lee na minha cabeça, sabe? E, tipo, quando você encarar os seus defeitos, você vai conseguir ver as suas qualidades, algo assim, sabe? É muito interessante só, cara. Eu realmente preciso algum dia fazer um vídeo sobre personagens masculinos. Tipo, eu tô tipo, tentando não falar muito disso, mas tá sempre vindo porque tem muita coisa que eu dou pra adicionar, sabe? Eu podia só deixar, não, foca na personagem feminina, volta aqui, Lobão. Não, vai pegar a bola, pega a bola pra depois, fica aqui. Tipo, isso que torna muito maravilhoso, sabe? Quando eu vejo um desenho antigo e eu vejo uma personagem feminina que eu falo, não, essa aqui é minha wife, sabe? Porque pra mim, toda essa cultura de wife, dos bandos, é exatamente você reconhecendo, não, são um personagem incrível, é carismático, etc. Eu gostaria de ter ele como eu acho que isso acaba sendo, pô, a minha opinião pessoal, sabe? Tipo, tudo bem você não concordar com isso, pô, não ser ofensa. Eu devia ter falado isso lá no início, mas tô falando agora. Você sempre vai poder ver como, sabe, um personagem incrível, você sempre vai querer, sabe, ter um homem, um namorado, uma namorada que seja exatamente como aquele personagem. Tipo, eu tenho um zilhão de personagens femininos que eu adoraria ser. Adoraria ter como namorado, sabe? Eu aposto que muitas garotas devem ter um monte de personagens masculinos que, tipo, eu já ouvi umas coisas bem doidas sobre os bandos de mulher, sabe? Tipo, alguns são totalmente justificados, mas caraca, não julgando, não julgando, tô falando, não tô julgando, sabe? Tipo, eu tenho meu quinhão de achas esquisitas, sabe? Eu acho que todo mundo tem. Tipo, enquanto você acaba olhando pra ela e reconhecendo, não, essa aqui tem uma namorada incrível, sabe? Eu adoraria ter uma garota como ela, assim. E, tipo, talvez como algumas mulheres podem ver como objetificação, na verdade eu vejo como admiração, sabe? Tipo, você vê aquela figura, aquele Pokémon lendário, né? Um amigo meu já disse isso uma vez, de quando você encontra a garota da tua vida, é o Pokémon lendário, sabe? Você, caraca, é tipo, incrível, sabe? Eu sempre vou lembrar da cena na série animada do Batman, né? A primeira vez que o Bruce encontra a Selina Kyle, tipo, ele tá encantado por ela, sabe? Toda aquela graça, toda aquela beleza, sabe? Você, tipo, é como se ela fosse um ser alienígena, sabe? Tipo, ele tá em choque, tipo, quem é aquela garota linda, quem é aquela maravilhosa, sabe? Tipo, diversas palavras que devem ter surgido na cabeça dele, sabe? Mas, tipo, a reação dele eu achei muito genuína, sabe? Eu acho que todos nós já tivemos esse momento, sabe? De encontrar uma pessoa, um personagem, e dizer, cara, aquela pessoa é incrível, sabe? Aquela pessoa é indescritível. Não conseguiria, sabe? Tentar, sabe? Escrever se poderia, sabe? Tipo, é isso que eu vejo como wife, é tipo, o ser humano, toda essa cultura de wife roubando, eu acabo vendo como isso, sabe? Né? As pessoas encontrando combinações de caracteres que elas olham e falam, pô, isso aqui é tipo perfeito, sabe? Eu adoraria conhecer uma pessoa assim, eu adoraria me relacionar com uma pessoa assim, sabe? Tipo, é bem maravilhoso, sabe? Toda essa emoção, toda essa alegria, sabe? Porque hoje em dia eu meio que sinto que muitas vezes as personagens femininas são usadas pra dividir as pessoas. Então eu meio que já falei um pouco disso antes. Aí tô dando um pouco mais de destaque agora, sabe? E ficou uma conveniente. Você ficou pensando o quanto
as pessoas acabam dizendo, você está sendo sexista, sabe? Você não gosta de personagem feminina, você é a palavra com M. Então não vou falar. Você sabe qual é? Eu nem devia ter falado sexista, mas como saindo. E acaba sendo uma coisa que eu acho ruim, porque os personagens não deveriam ser cuidas pra separar as pessoas, tá? Talvez não diretamente, sabe? Tipo, serem enfumados em arma contra as pessoas, sabe? Tipo, você não gosta de personagem feminino, você é isso. Sabe? Isso não deveria acontecer com nenhum personagem, sabe? Não é só porque você tá criticando que você é algum tipo de isca, sabe? Nunca vai ser isso. Tipo, eu espero que não, sabe? Mas eu não posso argumentar por você, sabe? Se você não é isso, você não é, mas toma cuidado. Algumas pessoas acabam exagerando, sabe? Na reação sobre isso e acabam se tornando muito, muito exageradas, sabe? Toda uma crítica, todo um problema hoje em dia que as pessoas acham que não tem uma linha entre se é aquela palavra com M ou realmente está criticando isso. Até eu já peguei pensando sobre isso muitas vezes. Como, tipo, acaba sendo um pouco dos dois. Eu acho que a gente está exagerando um pouco, mas o outro lado também não está ajudando, sabe? Ele está realmente tentando causar isso na gente, sabe? Porque você não vê mais, pessoal, você não... vamos ignorar a Ásia. Vamos ignorar a Ásia por um momento. Porque lá na Ásia tá normal, não mudou nada. Mas muito aqui, muitos personagens femininos acabam se tornando muito mais, sabe? Como se, tipo... Sabe, a gente quase não tem. Tipo, eu vou dizer quase, não tô generalizando, né? Quase não tem as personagens que são femininas, que são capazes de usar a sedução, né, pra conseguir o que quer. A lendária Femme Fatale. Então, tipo, o maior trope feminino que já existiu, tipo, talvez não seja, sabe? Talvez tenha um ainda maior, que eu não conheço todos os tropes, sabe? Da cultura pop, de história, etc. Né? Tipo, é um dos mais proeminentes quando você pensa numa personagem feminina. Né? O personagem tá no controle de si, sabe? É um personagem que consegue fazer o que consegue dobrar qualquer homem, consegue mover mover as multidões ao seu bel prazer, sabe? Uma mulher totalmente no controle de si, uma inspiração para diversas mulheres, sabe? Da mesma forma que o herói de filme de ação é uma inspiração para aqueles homens, sabe? Tipo, muitas pessoas acham que isso aí é um trope daquela palavra com S, que eu já falei, mas não vou falar de novo.